Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aqui de volta no segundo vídeo, né? Nosso segundo vídeo do canal. Então, assim, para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, ok? Seja muito bem-vindo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, porque o nosso objetivo é levar reflexão, é trazer, na verdade, para vocês e para todas as pessoas em qualquer parte deste mundo que um dia venham ter acesso a esse vídeo, é realmente trazer uma reflexão da palavra de Deus, uma palavra de bênção para a sua vida, para a minha vida, tá bom? Então, assim, mais uma vez, eu peço que você venha deixar o seu like. Se você não gostou de alguma coisa, não concorda, deixa o seu dislike também e deixa no comentário. Deixa aí nos comentários o que você concorda ou não concorda, o que você pensa de diferente, né? A gente tá aqui para isso, para somar com a vida um dos outros, ok? Então, se inscreve no canal, fortalece, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, assim como está sendo uma bênção para a minha vida, tá bom? E o vídeo de hoje a gente traz para você, eu venho aqui falar com você sobre masculinidade, a natureza do homem, tá bom? A nossa palavra de Deus, a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela vem trazendo características sobre a minha e sobre a sua criação. E a intenção de Deus em cada um dos seus feitos. Então, assim, abre teu coração nesse momento e recebe aquilo que Deus tem para você. Ele falou comigo e agora vai falar com você. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo falar a sua vida, ok? Então, vamos lá. A gente vai ler o Gênesis, o capítulo 1, no versículo 26, tá bom? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Continuando. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa foi a definição de Deus para a masculinidade, né? Na figura da criação de Adão. Então, assim, Deus, ele traz a característica principal do homem dentro da parte A do versículo, que é quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a primeira, as duas primeiras, no caso, dentro desse pedacinho, desse versículo, dessa parte A, tem intrínseco duas características de Deus para o homem. E aí, quando eu falo homem, é a figura masculina mesmo, tá? Em um outro vídeo a gente vai falar sobre a feminilidade, a natureza da mulher. Mas nesse momento Deus traz sobre a criação do homem duas características, que é a liderança e a responsabilidade. Então, quando Deus fala, façamos nós a nossa imagem, ele está sendo líder da ação. Ele se coloca na posição de líder, e nós falamos sobre liderança no vídeo passado, tá? Liderança é doar-se até que inspire ou incentive o outro. E Deus, ele faz isso, ele lidera o processo da criação do homem. E quando ele fala conforme a nossa semelhança, ele está colocando no homem uma característica de responsabilidade. Então, quando ele fala façamos o homem à nossa imagem, ele está se pondo na posição de líder. Quando ele fala conforme a nossa semelhança, ou seja, tudo que ele vai ser é responsabilidade nossa. Então, essas são as duas características principais, as primeiras duas características de Deus para a natureza do homem, para a natureza masculina. E quando Deus fala na parte B do versículo o papel do homem no jardim, Deus está definindo a masculinidade em Adão, ao indicar o seu papel no jardim. Isso lá em Gênesis 2,
15, 19 e 20, eu vou ler com vocês, porque eu acho importante a gente estar fazendo a menção da palavra para vocês entenderem o que eu tô trazendo para vocês, tá? Gênesis 2, 15, 19 e 20, vamos lá. No 15 fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Então esse era o papel do homem ali naquele lugar, cultivar e guardar o jardim. Versículo 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Guarde isso daí, que pro próximo vídeo, talvez, mas em algum outro vídeo próximo, a gente vai estar falando sobre a feminilidade. Então, quando Deus institui as funções que o homem, o papel do homem ali no jardim, ele está delineando a vida masculina e as suas características. E aí eu vou trazer para você, não só pautado nos versículos iniciais de Gênesis, mas em outros versículos e personagens bíblicos para exemplificar as características que Deus coloca no homem só nesse versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Deus, ele já traz todas as características do homem, certo? Da figura masculina. Então, recapitulando, as duas primeiras características é quando ainda Deus está falando da feitura do homem, que é a característica da liderança e a característica da responsabilidade. Então, a masculinidade do homem tem a ver, está diretamente relacionada à sua liderança e à sua responsabilidade, certo? A gente viu e reforçou isso, a gente pode reforçar isso lá em Gênesis 3, 17 e 19, tá bom? Depois, Deus, ele vai trazer uma característica aventureira para o homem. Então, esse espírito de aventura faz parte da natureza masculina. Isso é uma característica masculina, tá? E a gente vê isso na figura de Abraão, em Gênesis 12, versículo 18. Eu vou ler com vocês. Gênesis 12, versículo 18. 18. Chamou o Faraó. Não. Só um momentinho. Então, isso. Tá. Quando Deus fala sobre esse espírito aventureiro, essa característica aventureira, é do capítulo 12 até o capítulo 18. Então você vai ver, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e Abraão prontamente responde, isso é porque Abraão tinha esse espírito aventureiro. E isso a gente vai observar desde o capítulo 12 até o capítulo 18, tá bom? Outra característica masculina é a coragem. A coragem é algo masculino, é uma das características que Deus, né, através da sua palavra, traz como referência, como característica mesmo masculina. E a gente consegue ver isso na figura de Davi. Davi, muito menino, né? A história de Davi é muito incrível. E uma das coisas que mais chamam a atenção, muito antes de Davi talvez enfrentar Golias, é que Davi já protegia as ovelhas do seu pai
do urso, do leão. E ele defendia essas ovelhas com as suas próprias mãos. Então, assim, isso é coragem. Sabe? Esse espírito desbravador. Não é à toa que o homem, né? A masculinidade do homem é isso. É isso. É liderança, é responsabilidade, é coragem, é aventura. E a gente vê isso nessas figuras, né, nesses personagens bíblicos. A gente vê uma outra característica de construção e reconstrução, essa capacidade que o homem tem de construir e de se reconstruir na figura de Neemias. Né? Neemias, ele constrói e ele organiza todo o povo de Israel para a reconstrução dos muros. Então, assim, essa característica organizadora, e é uma coisa que hoje a gente não vê, né? A gente vê, assim, a sociedade diz que o homem não é organizado, o homem não é líder, e isso é distorção, isso é disfunção. Isso é disfunção. Um homem que ele não é líder do seu lar, que ele não tem esse espírito de responsabilidade, sabe? De liderar espiritualmente, de educar os seus filhos e a sua casa, de construir, reconstruir e organizar. Isso é um homem disfuncional, porque Deus, ele cria o homem com essas características. Quando Deus, ele fala para o homem assim, dê nome a todos os animais, isso quer dizer, organize os animais. Construa uma referência, porque só tinha o homem no jardim. Então, por que dar nome? Porque Deus já tinha um plano perpétuo de crescimento. Então, o homem que ele não é organizado, que ele não tem esse espírito de construção, de liderança, ele é disfuncional. Ele está negligenciando características que já tem dentro dele. Então, na figura de Neemias, a gente vê um homem que ele organiza todo o povo, ele coloca assim, olha, com a mão vocês vão reconstruir os muros, com a outra mão vocês vão lutar. Então, assim, é um espírito de liderança, de vamos transformar essa situação muito grande. E que é uma característica masculina, deve ser, né? Quando a gente... Outra característica, e que está muito deturpada nos dias de hoje, é a questão da fidelidade, né? A gente vê na figura de Moisés, isso, só deixa eu ver aqui o versículo, na figura de Moisés, lá em Êxodo, lá na figura de Moisés e Josué, a fidelidade de Josué para com Moisés, lá em Êxodo, né? E em Deuteronômios também, 31, 6-9. Então, assim, a gente percebe essa característica fidedigna, sabe? A fidelidade de Davi e Jonas, né? O filho de Saul, como eles tinham um pacto e como Davi foi fiel a isso na descendência, honrando Mefibosete, sabe? É uma característica masculina a fidelidade. A fidelidade aos seus princípios, a fidelidade à sua família, a fidelidade aos amigos, né? Aos amigos é muito comum, fala-se muito, né? Dessa fidelidade entre os homens nas suas amizades. Mas quando Deus, ele traz fidelidade, ele traz em todos os segmentos, em todas as áreas. É uma característica masculina também, fidelidade. E aí a gente tem outras características, né? O amor, a força e o poder, né? A compaixão também.
na figura de Jesus. Jesus, ele simbolizou, não, ele deu amor, ele foi compassivo, ele se compadeceu das pessoas, ele mostrou força em se doar, em força, como Jesus era uma pessoa forte para suportar todas as dores por mim e por você. E aí a gente vê o amor, né, em Marcos 10:14, a gente pode ver a compaixão de Jesus em Mateus 20:34, e essas são características benéficas, benignas da masculinidade, né? E a gente tem a integridade em Jó. A figura de Jó, ele é muito íntegro, sabe? Jó, ele não passa pelo que ele passa por consequência dos seus pecados. Ele passa por conta de um confronto de Satanás para com Deus, dizendo que Jó só era fiel a Deus porque Deus o tinha cercado de saúde, de família, de riquezas e de bens. E não foi. Jó, ele era um homem íntegro diante de Deus. Então, assim, hoje em dia, a gente percebe que essas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 características masculinas, elas são deturpadas. Elas foram deturpadas pela presença do pecado e pela evolução social. Hoje um homem demonstra amor menos, mas alguns anos atrás o homem ele não demonstrava amor pela sua esposa, ele não dava carinho aos seus filhos, ele não tinha o hábito do toque, do falar o quanto amava durante muito tempo. Isso foi taxado como fraqueza, né, para o homem. Hoje ainda é muito difícil os homens assumirem uma posição organizada, né? Não, a organização do lar ou das finanças é da esposa. Não, isso foi uma característica instituída lá nos primórdios, lá na criação do homem. Eu mostrei para vocês figuras bíblicas que representam cada uma dessas características, versículos bíblicos que vocês podem conferir, inclusive na descrição do vídeo eu vou colocar todos esses versículos que eu citei, para que você possa fazer essa peneira, essa verificação na palavra, sabe? Você, homem que está me vendo e que você não se vê desenvolvido com algumas dessas características, entenda que Deus, ao te criar, ele te criou com essas características masculinas. E que se você hoje não manifesta isso, é uma disfunção. Você hoje está numa posição disfuncional. É duro, é difícil ouvir, mas eu preciso falar a verdade para você. Você hoje, se você não é líder da sua casa, se você não é responsável pela sua casa, né? Se você hoje não é corajoso, não é organizado, não é fiel, não é daquele homem que constrói e reconstrói o que foi derribado, o que não deu certo, você faz de um jeito diferente. Você não é íntegro, não é amoroso, não é referência de força, poder, compaixão, aventura e coragem dentro do seu lar. Meu irmão, você precisa orar ao Espírito Santo de Deus para manifestar cada uma dessas qualidades, porque não são só características, são qualidades que estão dentro de você. Não é do céu que vai vir, não. A palavra de Deus já disse que quando ele criou o homem com essas características. Ele criou você, meu irmão, o seu filho, o seu irmão, o seu esposo, para você que está me assistindo. Ele criou a figura masculina com todas essas características benditas. Mas hoje a gente vê que a maioria dos homens não tem essas características, negligenciam características dessas e vivem uma vida disfuncional, sem alcançar todas as bênçãos e
aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos homens hoje vivem uma vida diferente daquele sonho e muito diferente também da que Deus planejou para eles, porque eles são disfuncionais. E são disfuncionais porque negligenciam, né, ou não desenvolveram características como essa, que vão reger todas as áreas. A sua vida profissional desorganizada, sem liderança, tá bagunçado, vamos reconstruir isso. Os seus relacionamentos sem amor, sem compaixão, sem integridade, sem fidelidade. A sua vida pessoal sem coragem, sem aventura. Meu irmão, você está vivendo abaixo do que Deus tem para você. Agora tem outras características que exatamente como eu falei para vocês. Se a característica ela foi deturpada, as características foram deturpadas, foram distorcidas ao longo do desenvolvimento social. E aí o homem adquiriu, hoje o homem moderno, tem duas características que não foram criadas por Deus para ele, que é a característica da destruição e da crueldade. A maioria dos problemas sociais, familiares, são decorrentes do poder que o homem, o masculino tem de destruir e de ser cruel. Quantos e quantos feminicídios hoje? Violências domésticas, por conta do quê? Do poder de destruição e da capacidade de ser cruel. Guerras, genocídios, problemas sociais, criminalidade, marginalidade, violência, advindas do quê? Da destruição e da crueldade. E a maioria, quem está na frente de tudo isso, é a figura masculina. Então, meu irmão, eu te convido nesse momento a refletir sobre as características masculinas, divinas, que Deus colocou em você e que hoje você não vive. E que hoje você vive de forma negligente. Eu te convido a orar, sabe? Pedindo a Deus para que venha revelar ao seu coração o que você tem negligenciado. E pedindo para que Deus venha manifestar essas características benéficas, benignas e tirar de você essas características malignas de destruição e de crueldade. Você pode viver muito mais de Deus se você buscar manifestar a sua verdadeira masculinidade. Eu gostaria de orar por você. Eu peço que você abaixe sua cabeça, né, e feche seus olhos e receba, né, o melhor de Deus para a sua vida nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Senhor, o Senhor trouxe ao nosso coração as características divinas do ser masculino, da natureza do homem masculino. Deus amado, revela ao coração de cada um dos meus irmãos as características, Senhor, que por algum motivo, pela criação, pela forma que eles foram criados, pelo meio social que eles foram, ó Deus amado, que eles tiveram acesso, eles acabaram manifestando ou eles negligenciaram. Senhor, fala ao coração do meu irmão quais dessas características ele tem negligenciado e que o Senhor quer restaurar na vida dele. Deus amado, revela, manifesta na vida de cada um dos meus irmãos o poder, a força, a compaixão e o amor que eram presentes em Jesus, a integridade que o Senhor revela em Jó, a fidelidade que o Senhor revela, Deus amado, na vida de Moisés. Deus amado, a organização, a construção e a reconstrução manifestas em Neemias, a coragem de Davi, o espírito aventureiro de Abraão, a liderança e a responsabilidade.
de Adão. Meu Deus amado, revela, manifesta e fortalece cada uma dessas características em cada um desses homens que estão ouvindo e estão vendo esse vídeo em qualquer parte do mundo e em qualquer tempo. E Deus amado, repreenda a destruição e a crueldade que nós aprendemos e vimos na figura de Nabucodonosor. Deus amado, cai por terra agora, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, a tua glória sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, para a honra e para a tua glória. Amém. Então, meu irmão, que você seja abençoado e que você busque a sua verdadeira masculinidade bíblica e rejeite essas características que foram manifestas na sua vida, mas que não te pertencem. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a graça e a paz do nosso Senhor.